Bom dia, bom dia, bom dia. Vamos bater um papo aqui e falar um pouquinho sobre como que a gente pode acelerar os nossos resultados. 9h24 da manhã. Queria falar um pouquinho com vocês sobre como acelerar resultado. Quem que não quer acelerar os resultados na sua vida, né? Em várias áreas, mas eu converso muito principalmente com pequenos e médios empresários que são meus alunos de mentoria. E uma das coisas que o pessoal mais fala é como é que eu posso fazer para acelerar os meus resultados, né? E é possível fazer isso. Primeira coisa que a gente precisa saber é que sim, é possível a gente acelerar os nossos resultados, mas a gente precisa mudar um pouco os nossos hábitos, nossas atitudes, para a gente poder acelerar resultado, né? E uma das coisas principais que a gente tem que ter, se você quer acelerar resultado, é você ter um foco muito objetivo daquilo que você quer acelerar. O maior problema da modernidade hoje é a gente fazer muita coisa ao mesmo tempo e a gente acaba ficando atolado e não consegue fazer as coisas que a gente deveria fazer. A regra de Pareto, ela é muito clara, existe uma pesquisa e isso já foi comprovado. 20% das coisas que você faz é responsável por 80% dos seus resultados. Ou seja, o maior desafio que você tem hoje é decidir aonde que você vai investir o seu tempo, o que você vai atacar primeiro. A gente é bombardeado diariamente com uma lista de tarefas, de coisas a fazer, e você entra em desespero, porque você acorda de manhã, você já começa a preencher sua lista de tarefa, o seu caderninho, o seu aplicativo, e vai lotando as coisas, vai lotando. Já aí você já assusta. Quando você olha a sua lista de tarefas e o que você tem que fazer, a sua mente já começa a bugar, você já começa a ficar embaralhado. Por quê? Porque a quantidade de coisas que você tem que fazer ao longo do dia é muita, e você olha aquilo e você fala, meu Deus, não vou dar conta. Eu preciso de um sósia, eu preciso de mais uma pessoa, eu preciso de mais um Vinícius para fazer isso. É assim ou não é com você? É assim com a maioria das pessoas. É uma competição de quem tem a maior lista de tarefa. E isso deixa a gente maluco, inclusive tira a gente do nosso foco, porque é muita coisa para fazer. Ou seja, o que nós temos que fazer é entender que não é uma competição de lista de tarefa. O que importa não é a quantidade de coisas que você tem na lista de tarefa. O que importa é quais são os 20% das tarefas que, se você executar, se você der foco nelas, você vai ter 80% do seu resultado. Então pode até parecer clichê, mas todo dia você tem que fazer um exercício de como você precisa desenvolver a sua habilidade de ter foco. Todo dia você tem que fazer esse exercício. O que é que você tem que fazer para você focar naquilo que vai trazer resultado? Então o primeiro ponto é, se você quer acelerar resultado, você tem que ter foco naquilo que você quer acelerar o resultado e não ficar atirando para tudo quanto é lado. Por quê? Porque isso tira a sua energia. Duas coisas são importantes que você tem e que são limitadas, ou seja, elas são finitas. Uma delas é o seu tempo, isso é inquestionável. Todo mundo tem a mesma quantidade de tempo por dia. Você tem 24 horas, eu tenho 24 horas, todo mundo tem 24 horas. E a segunda coisa que é limitada é a sua energia. A gente tende a achar que a nossa energia é ilimitada, que a gente tem gás, que a gente dá conta de fazer tudo. Não dá. O seu corpo e a sua mente têm uma quantidade de energia limitada. Você não dá conta de fazer tudo. É por isso que as pessoas que mais prosperam são aquelas que aprendem a ter foco no que vai realmente te trazer resultado, e são aquelas que delegam. Que é quando você contrata pessoas, você está contratando o tempo delas. Entenda uma coisa, um empresário, presidente de uma empresa, quando ele contrata pessoas, ele não está contratando só o conhecimento que aquela pessoa tem, ele está contratando o quê? Está contratando o tempo daquela pessoa. Ou seja, quando você aprende a ter foco e quando você aprende a delegar, você delega aquilo que você não sabe fazer, você delega aquilo que você não precisa fazer, você delega aquele trabalho operacional para te sobrar tempo para atuar na área estratégica e para você atuar onde realmente importa, naquilo que vai te trazer resultado. Para isso você tem que entender qual é o seu papel,
dentro da sua empresa ou qual é o seu papel naquele objetivo que você quer atingir. Quais são as atividades que você tem que fazer rotineiramente para acelerar seus resultados e atingir os objetivos que você quer. Simples assim. Cresce aquilo que você dá foco. Na vida, cresce aquilo que você dá foco. É muito simples. Você começar a partir de hoje, dar foco em fazer exercício, em caminhar, em correr, ter uma melhor condição física, é o que vai acontecer. Se a partir de hoje você não der atenção para a sua atividade física e você levar uma vida sedentária e você dar foco só no trabalho, ok, você vai ter resultado no trabalho, mas ao mesmo tempo o que vai acontecer? Você não vai ter resultado na sua vida física. Por isso que se você quer acelerar resultados, você tem que entender qual é o resultado que você quer acelerar, em qual área da sua vida, e você ter um foco absoluto. E aí vem uma questão muito difícil que as pessoas não conseguem fazer, que é aprender a dizer não. Não tem jeito, não tem outro caminho. Se tem alguma área da sua vida que você quer crescer, você vai ter que dizer não para as outras. Toda vez que você decide focar o tempo aqui nessa caixinha, existe uma série de outras coisas, pessoas, tarefas, eventos, aniversários, churrascos ou outras coisas que você vai ter que falar não. Não dá para crescer tudo ao mesmo tempo. Guarda essa frase que eu vou dizer aqui para você. O sucesso, ele é sequencial, ele não é simultâneo. Eu adoro essa frase, porque não dá para você ter sucesso em tudo ao mesmo tempo. Porque você é apenas um, seu tempo é limitado, sua energia é limitada. Não dá para ter sucesso em tudo. Portanto, guarda essa frase. O sucesso, ele é sequencial, ele não é simultâneo. O sucesso só é simultâneo quando você já tem estrutura, equipe, para poder tocar coisas que você não precisa mais colocar a mão na maior parte do seu tempo. É quando você, por exemplo, já é um mega empresário, onde você tem vários negócios e você tem um presidente e um conselho em cada negócio. Desta forma, você pode se dar o luxo de fazer uma reunião por mês com o conselho dessa empresa, para eles apresentarem os resultados para você. Mas aí você está usando um dia do seu mês. É muito diferente se você fosse o presidente dessa empresa, ou se você fosse o executivo, ou se você tivesse que estar nessa empresa todo dia. Por isso que eu falo que o sucesso, ele é sequencial, ele não é simultâneo. O que isso significa? Não dá para você fazer tudo ao mesmo tempo. Então qual é a dica que eu te dou? A dica que eu te dou é: priorize as coisas que você quer acelerar na sua vida por etapas, por fases. Então assim, você está muito acima do peso, você precisa emagrecer, você precisa ter saúde, foca nisso agora. Dá um sprint, dá um start para você perder peso, para você entrar com a sua saúde em dia. Quando você chegar no nível que você quer, o que você vai fazer? Você vai abrir a caixinha 2. Agora eu vou dar foco, sei lá, no trabalho. Não dá para você dar 100% de foco, 100% da sua energia em tudo ao mesmo tempo. E a isso eu chamo de compartimentalizar as coisas. Compartimentalizar significa você colocar os seus problemas em caixas e você só abrir uma de cada vez. O maior erro que te contaram é que é bom ser multitarefa. Esse é o maior erro que te contaram. Ser multitarefa é horrível porque você divide sua energia. Inclusive tem um estudo científico, isso é comprovado, que mostra que toda vez que você está fazendo uma tarefa, que você interrompe essa tarefa, que você é interrompido ou por alguém que te liga, ou alguém que entra na sua sala, ou uma mensagem de WhatsApp, toda vez que acontece uma interrupção, você leva muito tempo para você voltar o nível de concentração que você estava antes. Portanto, se você for procurar, se você for estudar um pouco mais a fundo a questão de foco, você mesmo vai chegar à conclusão de que o que eu estou falando para você é a mais pura verdade. Ser multitarefa só te leva para trás. Você faz um monte de coisas mal feitas. Quando você é multitarefa, você abre um monte de caixinha, faz um monte de coisa meia boca. Aqui, ó. Meia boca, pela metade. Portanto, ao invés de sair fazendo um monte de coisa ao mesmo tempo, não esqueça isso que eu vou te falar. O sucesso é sequencial. Ele não é simultâneo. Por isso, você faz o quê? Coloca tudo em caixinha, abre uma caixinha de cada vez. Quando você faz isso, você está acelerando os resultados daquele objetivo que você quer, naquele momento, naquela época.
Não adianta você querer fazer um monte de coisa ao mesmo tempo. Tá bom? Falione, muito bom dia. Eu estou tomando um café aqui antes de começar a minha rotina. Estou num lugar super legal. Dá uma olhada aqui, ó, tomando um cafezinho. É um restaurante que tem aqui na frente do escritório e que eu venho de vez em quando para espairecer, para tomar um café, e eu resolvi abrir aqui e fazer uma live para conversar com vocês um pouco sobre acelerar resultado, né? Outra coisa que eu queria falar rapidamente foi sobre um WhatsApp que eu recebi hoje, que é o seguinte: muitos dos meus alunos de mentoria me mandam mensagem depois que a gente termina a mentoria, dizendo assim: Vini, eu não estou conseguindo colocar em prática tudo aquilo que eu aprendi. Na verdade, não é que eu não estou conseguindo. As pessoas, em geral, meus alunos, isso é no mundo inteiro, tá, turma? Isso não é só com uma ou duas pessoas, isso é geral. Cara, a quantidade de pessoas que faz treinamento, faz imersão, faz curso, o cara não põe nada em prática é enorme. Você vai lá, você estuda. Aonde está a dificuldade? A dificuldade está na execução. Buscar conhecimento é a coisa mais fácil. Se você não entende da área jurídica, eu te dou um livro, você lê, pronto, você está entendendo. Buscar conhecimento é a parte fácil. O difícil é desenvolver habilidades, e para isso você tem que executar. Você tem que colocar em prática. A execução é que é a dificuldade. Na maioria das vezes, muita gente sabe o que precisa ser feito, mas ela não faz. E ela não sabe o como. Então, quando você busca um treinamento, quando você busca uma mentoria, o que fazer, muitas vezes você sabe. O que você não sabe é o como. E é por isso que você busca uma mentoria, você busca um curso, você busca uma imersão, um treinamento. Mas aí é onde está o erro. O erro é que as pessoas não desenvolvem o hábito, a disciplina fanática de executar diariamente o que precisa ser executado. O que acontece é, as pessoas vão lá, elas buscam conhecimento, elas se motivam, e aí quando o estímulo cessa, o que é o estímulo? É você estar lá naquele ambiente, com aquelas pessoas, com aquela energia, com aquele conhecimento. Quando o estímulo cessa, as pessoas rapidamente elas retornam para o mesmo estado que elas estavam antes. E deixam de executar com disciplina fanática aquilo que tem que ser executado. Para isso, eu vou dar uma dica para você manter elevado essa energia, manter elevado esse astral e você conseguir colocar em prática e ter mais estímulo, mais motivação para você executar diariamente aquilo que precisa ser executado. Qual é a dica que eu te dou? Ambiência. É você continuar conectado às pessoas, aos locais que te elevam a sua energia, que te motivam para você executar todos os dias aquilo que precisa ser feito, até que você desenvolva uma autodisciplina, uma automotivação para você fazer o que precisa ser feito. Inclusive, baseado nisso, porque é muito comum meus alunos, às vezes, me mandarem mensagem falando: Vini, estou precisando encontrar com você, estou precisando colocar minhas ideias para você, estou precisando te contar as coisas que estão acontecendo aqui comigo. Por que elas fazem isso? Primeiro, pela busca de conhecimento, para saber a minha opinião sobre aquilo que está acontecendo na vida delas e como que eu posso ajudar a acelerar, ou qual é a rota, qual é o caminho a ser seguido. Mas o segundo motivo é o quê? Ambiência. Estar em contato com o Vini, ou não precisa ser comigo. Quais são as pessoas que você precisa ter uma frequência de convivência para você se manter motivado e na rota, no caminho que você precisa seguir. Qual é a direção? Porque o sucesso depende de direção e velocidade, não é só velocidade e não é só direção. Então você precisa investir, na verdade, tempo, energia e ter uma estratégia de se manter conectadas a essas pessoas que vão manter o seu nível de energia elevado, o seu nível de motivação elevada. Isso aí tem nome. Eu chamo isso de mentor de responsabilidade. O mentor de responsabilidade é diferente de um mentor. O que é o mentor de responsabilidade? O mentor de responsabilidade é aquele cara que te cobra, é aquele cara que te dá tarefa,
Não é aquele cara que só te dá dica, ou que só fala, ó, você vai por aqui ou vai por ali. O mentor de responsabilidade é um cara que vai te cobrar resultado. É um cara que vai te dar tarefas e vai falar, meu, e aí, você fez? Por quê? De novo, porque o problema está onde? Na execução. A dificuldade das pessoas está onde? Na execução. Ter uma ideia é muito fácil. Por que eu falo que uma ideia vale 10 centavos? Porque uma ideia sem execução não vale nada. Você pode ter uma ideia maravilhosa, você pode ter uma ideia fantástica. Você pode mesmo chegar para mim aqui e falar, Vini, tive uma ideia incrível, fenomenal. Eu até posso olhar e falar assim, cara, a sua ideia é uma ideia milionária. Mas quanto ela vale? 10 centavos. 10 centavos. Uma ideia milionária não executada vale quanto? Nada. Por isso que às vezes chega algum cara de uma startup para mim e fala, mano, vou abrir uma startup, tive uma ideia. E mano, essa startup, essa ideia já vale 10 milhões. Cara, não vale nada. Não vale nada. Porque uma ideia sem executar não tem valor. O que tem valor é qual é o resultado que você está entregando. Assim como tem gente que chega para mim, aluno meu de mentoria, e fala assim, Vini, minha empresa vale muita grana. Eu faturo 100 mil reais por mês. Cara, para mim não importa quanto você fatura. O quanto você ganha, o quanto você fatura não importa. Talvez você seja um executivo e você fala assim para mim, eu sou diretor numa empresa, eu ganho 50 mil. Também não me importa. Presta atenção. A única coisa que importa é a última linha. É o quanto sobra. E a última linha tem nome. Eu falo isso muito nos meus treinamentos. Não importa o quanto você ganha como funcionário. Não importa o quanto você fatura com a sua empresa. O que importa é a última linha. E qual é o nome dessa última linha? Quem pode me dizer aqui? Quem que pode me dizer o que é a última linha? Já que o que você ganha, o que você fatura não importa. Quem que pode me dizer aqui nos comentários qual é o nome dessa última linha, que é o que realmente importa? Vamos ver se alguém vai acertar. Enquanto isso a gente continua. Nada mal, né? Tô aqui, ó, fazendo a live, dá uma olhada no cenário. Ali no fundo tem uma fonte. Tô aqui tomando um cafezinho, uma água, fazendo planejamento. Resolvi entrar numa live aqui para falar com vocês e dar algumas dicas de como acelerar os seus resultados. A Elisa acertou aí na lata. O que importa é o lucro. Não importa quanto você fatura, não importa quanto você ganha. Inclusive eu falei muito disso na live que eu fiz essa semana sobre como que você pode atingir o seu primeiro milhão partindo do zero, que é um movimento que eu criei para unir pessoas que estão independente da situação que você está hoje. Você pode estar no zero. Eu vou começar a falar muito sobre isso, sobre prosperidade, sobre abundância, mas principalmente como que você pode atingir o seu primeiro milhão partindo do zero. E aí não tem uma fórmula. Se você acha que você vai encontrar alguém no planeta que vai te entregar uma fórmula de como que você vai faturar o seu primeiro milhão e para isso existe uma fórmula certa, desculpa, esse cara era para ser o homem mais rico do planeta, né? Não tem uma fórmula certa. O que tem são regras a serem seguidas. Uma fórmula certa não tem. Agora, tem regras a serem seguidas. E uma dessas regras é, você tem que ter o foco diário, todo dia, no quê? No lucro. Como é que você vai construir o seu primeiro milhão se você gasta mais do que aquilo que você ganha? Primeiro pré-requisito, você tem que estar o tempo todo no lucro. E aí, o que você tem que fazer com o lucro para você atingir o seu primeiro milhão? Multiplicar o lucro. Não tem jeito. E a única forma de você fazer dinheiro, de você multiplicar dinheiro é como? A forma mais rápida é você fazer o dinheiro girar. Dinheiro parado não multiplica. Dinheiro parado ele rende. Você pode aplicar o seu dinheiro, ele vai render. Mas a velocidade com que esse dinheiro é multiplicado é muito menor quando você faz o dinheiro girar. E como é que você faz o dinheiro girar? Como é que você enriquece mais rápido? Como é que você chega no seu primeiro milhão mais rápido? É quando você faz, presta atenção no que eu vou te falar, zoom na câmera. Você faz o dinheiro multiplicar mais rápido quando você cria sistemas e formas de fazer o dinheiro trocar de mão.
fantástico, né? Eu vou te explicar, calma que eu vou te explicar. Quando você pega R$1 milhão e você investe, você põe lá num fundo DI, na poupança, ele vai render, mas ele rende devagar. O dinheiro é multiplicado de uma forma mais lenta, você precisa de muito tempo. Porque a forma com que as pessoas mais enriquecem rapidamente é através do empreendedorismo. Exatamente porque quando você empreende, você cria formas e sistemas, você estimula com que o dinheiro troque de mão mais rapidamente. E aí o que você está fazendo? Eu vou te dar aqui alguns exemplos. Quando você transforma um insumo num produto, por exemplo, você compra açúcar, você compra Nescau, manteiga, por um preço barato, transforma esses insumos em brigadeiro. E aí você começa a fazer brigadeiro gourmet para vender. O que você está fazendo? Você está estimulando o dinheiro girar, fazer o dinheiro trocar de mão. Você pegou o dinheiro que você tinha, 10, 15 reais, comprou insumos. Você fez o dinheiro trocar de mão, você pegou seu dinheiro e enviou o seu dinheiro, colocou o dinheiro aonde? Na mão do dono do supermercado. Ok? Aí você pegou esses insumos e você transformou esses insumos num produto, brigadeiro gourmet. Aí você vendeu o brigadeiro que você gastou, vamos supor aqui 15 reais, e você teve 50 reais de lucro. Você teve 50 reais de lucro, então você vendeu 75 reais em brigadeiro. Você investiu 15, ganhou 50. Faturou 75. O que importa? A última linha, é o lucro. Não importa o quanto você fatura, o que importa é o seu lucro. O que você fez aqui, turma? Você fez o dinheiro trocar de mão. Você pegou pessoas que tinham dinheiro na mão delas e elas compraram um brigadeiro de você. O que você estimulou? Você estimulou o dinheiro trocar de mão e o dinheiro girar. Isso é empreender. Quando você empreende, você estimula o dinheiro trocar de mão e você faz o dinheiro girar. E fazer o dinheiro girar, quanto mais rápido você faz o dinheiro girar, quanto mais rápido você faz o dinheiro trocar de mão, mais rápido você enriquece. Essa é uma sacada, é um aprendizado para você fenomenal. Vou te dar mais alguns exemplos para você entender que isso funciona com qualquer um. Mas Vinícius, eu sou funcionário, eu sou empregado, eu ganho bem, eu consigo guardar um bom dinheiro. Como que neste meu caso eu faria para multiplicar o dinheiro para eu enriquecer mais rápido? Nesse caso, você pode, por exemplo, investir em imóveis. Como? Começando pequeno. Vou te dar um exemplo. Quanta gente que trabalha consegue guardar um dinheiro, aí compra um apartamento só para alugar, para ter uma renda extra. Qual é o problema aqui? Você vai comprar um apartamento, você vai financiá-lo, você vai ter que dar uma entrada, então você vai ficar alguns meses guardando o dinheiro que te sobra para dar entrada num apartamento pequenininho, pode ser uma kitnet, ok, que agora o nome chique é estúdio, né? Não fala mais kitnet, agora é estúdio. Então você vai ficar alguns meses guardando dinheiro para poder dar entrada nesse apartamento, ok até aqui? Tá bom. Vamos supor que você fique 2 anos guardando 3 mil reais por mês. Isso vai dar 36 mil no primeiro ano, vai dar 72 mil reais no segundo ano se você guardar 3 mil reais por mês. Ó, como não é difícil, né? Tá bom, aí você pega 72 mil reais, dá de entrada numa kitnet e financia o resto para você ir pagando. Ok? Tá bom, esse apartamento você comprou na planta, ele está em construção, vai levar 2 anos para construir. Então você guardou dinheiro por 2 anos, agora você vai ficar pagando esse apartamento por 2 anos, até ser entregue as chaves para você conseguir alugar e começar a ter o seu retorno de volta. Então depois de 4 anos, você recebe a chave dessa kitnet e você aluga. Como é uma kitnet? É um apartamento pequeno? Quanto que você vai cobrar de aluguel por essa kitnet? Você não vai conseguir cobrar muito. Se for um estúdio, uma kitnet, aqui em São Paulo, bem localizado, você vai cobrar o quê? 2 mil reais de aluguel? Vamos chutar um valor aqui mediano, 2 mil, tá bom. Esse apartamento, ele não tem mais custo para você, ele só vai ter custo de manutenção.
Você recebe 2 mil, mas você está pagando o financiamento. Você está pagando o financiamento. Então qual é a sacada aqui para você fazer o dinheiro girar mais rápido, trocar de mão mais rápido? Lembra disso. Faça o dinheiro trocar de mão. Como eu faria. Olha como é totalmente diferente agora. Presta atenção nessa parte da live. Presta atenção nessa parte da live. Não tem jeito, você vai ter que guardar o dinheiro para poder dar entrada. Você vai lá na construtora para comprar o apartamento que está na planta. Se é condição obrigatória da construtora, você vai negociar com eles. Você tem que dar entrada, ok. Você então guarda esse dinheiro, você pega emprestado com alguém. Ok? Vai lá dar entrada. No momento que você comprou o apartamento, se você comprou na planta, qual é a projeção? Qual é o esperado? É que esse imóvel valorize. Você comprou na planta, sempre na planta é mais barato. Então você compra ele na planta, ele vai valorizar. Já coloca a venda. Já coloca a venda. Eu vou te dar um exemplo. Você comprou esse apartamento, é uma kitnet, é um estúdio. Você comprou ele por 200 mil reais. No momento em que você compra e você coloca ele à venda, você já coloca ele para vender por 220 mil, 230 mil, 240 mil. Pode ser que demore para vender, mas pensa comigo. Você não vai ter que esperar 2 anos da construção desse imóvel para você começar a alugar? Você vai ter que esperar 2 anos. Não vai? Então você vai ter que esperar 2 anos para fazer 200 mil reais começar a ser valorizado, ou você começar a ter o retorno sobre aquilo que você investiu. Se no momento que você compra e vai levar 2 anos para construir, você já colocar o seu imóvel para vender, e vamos supor que 6 meses depois de 200, você vendeu, conseguiu vender por 240 mil, bingo! Você tinha quanto no começo? 70 mil para dar de entrada. Você comprou um apartamento de 200 mil, você vendeu por 240 mil. Quanto que você teve de lucro? 40 mil reais. 40 mil reais. O que você faz agora com 240 mil, que é o que você recebeu? Você vai comprar um outro apartamento um pouquinho maior. Aí você compra um outro apartamento por 240 mil. Comprou, imediatamente coloca à venda. Aí um apartamento que você comprou por 240 mil, você vai vender por 280, 260. O que você está fazendo aqui? Você está fabricando dinheiro. Como que você fabrica dinheiro? Fazendo o dinheiro trocar de mão, fazendo a roda girar. É assim que você acelera o resultado de você fabricar dinheiro. Você pode investir? Você pode. Quando você investe, o risco é menor. Por isso que leva mais tempo para você lucrar, para você aumentar a sua fortuna. Entenda uma coisa, todo mundo que investe procura liquidez, rentabilidade e risco. Esses são os 3 fatores obrigatórios que quem quer multiplicar o seu dinheiro analisa. Vou repetir aqui, ó. Liquidez, eu vou explicar o que é. Rendimento, lucratividade, ok? E risco. Entenda uma coisa. Em geral, na maioria das vezes, quanto maior o risco, maior a possibilidade da rentabilidade. O inverso é proporcional. Quanto menor for o seu risco, menor é a sua possibilidade de ganho. Por isso que quem investe em ações, quem estuda o mercado de ações, tem maior possibilidade de ganho. Por quê? Porque o risco é alto. Veja as ações da Magazine Luiza que caíram mais de 60%, despencaram. Então, se você tinha R$1 milhão investido na Magalu, o que você tem hoje? 400 mil? Então, olha, quando você pensa em multiplicar, investir o seu dinheiro, se analisa risco, liquidez e você analisa a rentabilidade. Quando você coloca o seu dinheiro na poupança, qual é o risco? Nenhum. Por isso que a lucratividade é muito baixa. Quando você investe em ações, qual é o risco? Grande. Por isso que a sua possibilidade de lucro é maior. E o que é a liquidez? A liquidez é a facilidade com que você consegue resgatar esse dinheiro. Então, quando você vai fazer um investimento, por que você olha a liquidez?
Porque investimento de longo prazo, existem alguns investimentos que eles têm uma lucratividade maior para você, eles têm uma maior rentabilidade. Acontece que esse investimento, você só pode resgatar, por exemplo, daqui 2 anos, 5 anos, 10 anos. É um investimento que você faz e você só pode resgatar, por exemplo, daqui 5 anos. O dinheiro vai ficar lá parado. Por que a lucratividade dele é maior para você? Porque o banco, a instituição financeira onde você pôs esse dinheiro, vai reinvestir esse dinheiro, vai emprestar para alguém, por exemplo, a juros maiores. E ela não corre o risco de você querer tirar esse dinheiro, porque existe uma cláusula que você só pode resgatar esse dinheiro daqui 5 anos. Por exemplo, tem baixa liquidez. Diferente de quando você faz um investimento que você pode resgatar o dinheiro quando você quiser. Entendeu? Então tem alta liquidez. Você resgata a hora que você quer. Mas aí a gente está falando de modelos de investimento tradicional. Nosso papo aqui é empreender, é negócios, é business, é empreendedorismo. E essa é a sacada que eu queria te dar, para você acelerar resultado. Você tem que fazer o dinheiro trocar de mão, você tem que entrar no mundo dos negócios, você tem que vender, você tem que criar. E aí é que entra toda a parte bonita da filosofia de vendas. Você pode vender produto, você pode vender serviço, você pode ser um funcionário com carteira assinada, trabalhar com ramo de imóveis. Compre e vende, compre e vende. Mas qual é a sacada aqui, ó? A sacada para a gente finalizar. Fazer o dinheiro trocar de mão. Fazer a roda do dinheiro girar. Se você comprar um apartamento a mais daquele que você mora para poder investir, para pegar o aluguel desse apartamento, funciona? Funciona. Só que é um apartamento. E você vai ficar 20 anos pagando aquele apartamento, ok? E o dinheiro que você recebe de aluguel, você paga a prestação do financiamento daquele apartamento. Daqui 20 anos você tem um apartamento que você mora e você tem um segundo apartamento que você quitou, e aí você começa a receber o dinheiro de aluguel daquele apartamento, que você não precisa mais pagar a prestação, porque o apartamento já é seu, só que agora já está velho, já está com idade, você já não tem mais saúde, você ficou 20 anos pegando dinheiro daqui, botando aqui, botando aqui. Aí você chegou aos seus 60 anos, por exemplo, com 2 apartamentos, tá? E o que você pode fazer é vender o outro apartamento, pegar o dinheiro e fazer outras coisas, né? Entenda, você entendeu a diferença de quando você faz o dinheiro rodar, trocar de mão, aí o dinheiro trabalha para você. Claro, é claro que no meio do caminho as coisas não são tão simples. Vino, eu não entendo de imóveis. Cara, vai estudar. Você só vai entender, você só vai começar a conhecer do mercado que você quer atuar, se você atuar nele, se você estudar, se você conviver naquele mercado. Entendeu? Então eu tenho muitos amigos que são funcionários, ganham muito bem, mas eles estão ganhando hoje mais dinheiro fora do que na empresa que eles trabalham. Por quê? Porque eles aprenderam a viver com menos do que aquilo que eles ganhavam, e o que sobrava, o que o cara faz? O cara começou a investir. Mas ele começou a comprar casinha e vender, casinha e vender, casinha e vender. Conheço gente hoje que devagarzinho começou pequenininho, tem 10 casinhas alugadas, por exemplo. E se aparece um comprador para comprar por um valor bem melhor do que aquele que ele pagou, ele vende. Por quê? Porque ele comprou uma casa por 200 mil, vendeu por 300, ganhou 100 mil. Muito mais dinheiro do que ficar só com o aluguel daquela casa. Essa é a sacada. Fazer o dinheiro girar, fazer o dinheiro trocar de mão. Aí você está gerando negócios. E aí você consegue acelerar resultado. Ficou claro isso? Entrou na sua cabecinha? Você entendeu esse conceito do empreendedorismo, de fazer o dinheiro trocar de mão? Escreve nos comentários, a gente vai encerrar a live. Eu queria só receber um feedback seu, das pessoas que estão aí ao vivo, online, que receberam essa grande sacada sobre fazer o dinheiro girar, o dinheiro trocar de mão. E aí a gente encerra. Uma live rapidinha. Eu resolvi de última hora aqui entrar, não avisei ninguém. É uma live que Deus preparou para as pessoas que eram para estar aqui, né? Essa é a nossa preocupação. Não é a quantidade de pessoas, mas quais são as vidas, quais são as almas que Deus preparou para estar aqui com a gente hoje, nessa manhã, tá? Tem muito delay, né? Quando a gente faz uma pergunta aqui para a audiência, tem um delay até você ouvir e responder. Então eu estou esperando só um pouquinho para receber um feedback de vocês e a gente vai encerrando. A Ione aí escreveu muito claro, que legal.
É isso aí, turma, ó, fiquem com Deus, um final de semana maravilhoso, e domingo, como de costume, a gente está junto de novo aqui à noite, para a gente fazer a nossa live sobre empreendedorismo, tá? Beijo no seu coração.